Fala pessoal, nessa aula irei abordar referente ao arquivo principal, tá? Esse arquivo que é basicamente onde a gente faz, é o arquivo que comanda basicamente o manager, tá? O manager, o worker também, né? Porque ele é basicamente uma cópia, só muda, né, alguns comandos ali, alguns campos específicos, né? São os campos do tipo de node e tal. Então eu vou mostrar para vocês aqui, né, alguns módulos que vêm por padrão desativado, tá? Esses módulos a gente vai ativar e futuramente a gente vai utilizar eles quando a gente fizer a inserção de um equipamento dentro do Azul, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, que é bem simples. Tá? Então vamos lá. O arquivo que a gente vai utilizar é o arquivo dentro da pasta o Azul Underline Cluster, tá? Então aqui dentro a gente vai acessar o Azul Cluster. A maioria das coisas, maioria não, mas tudo que a gente for utilizar referente a parâmetros, configurações, comandos, execuções, tudo que vocês imaginar está relacionado a esse cara aqui, tá? O azulmanager.conf. Esse cara aqui é o principal arquivo do Azul, tá? Nele a gente consegue ativar, a gente consegue criar regras, criar um monte de coisa, entendeu? Então, vou mostrar para vocês aqui os campos principais, vou explicar um pouquinho de cada campo ali, tá? O que significa cada um deles, tá? E é isso aí. Vamos acessar aqui então o CD, né? Vamos dar um CD dentro do Azul Underline Cluster. Aqui dentro vamos acessar o Azul Manager. Tá? Aqui dentro, tá? A gente tem o arquivo padrão do SSEC, tá? Isso aqui na verdade é um arquivo do SSEC, né? Como o Azul fez um fork dele. Então, esse é o arquivo padrão, tá? Do arquivo do SSEC. Tá? Eu não vou me aprofundar muito aqui nessa primeira parte, essa primeira parte aqui é basicamente relacionado a envio de e-mail, tá? Então, tem aqui umas configurações de e-mail que a gente pode fazer futuramente aqui, tá? A princípio eu não vou abordar isso. Mas é bem simples fazer essa configuração, desde que você tenha um servidor SMTP configurado, vocês conseguem fazer tudo isso aqui, tá? Existe na documentação lá do Azul para fazer isso. Talvez eu habilite isso aqui para vocês numa aula um pouquinho mais futura, tá? Mas a princípio eu não irei fazer isso. Tá? Aqui são os alertas, esses alertas aqui são quais alertas que vocês querem que sejam enviados via e-mail. Então aqui ele vai logar todos os alertas no mínimo level 3, tá? Level 3 normalmente são logs relacionados a informações, tá? Informação de sistema, nada demais assim. O usuário logou, o usuário não logou e tal, essas coisas bem básicas. Tá? E aqui sempre que um alerta no level 12 atingir, né, o azul lá, ele identificar através da MITRE, que é um alerta do tipo 12. Por exemplo, erro de senha. Erro de senha acho que nem chega tanto, mas normalmente ele é coisas específicas assim como anomalias, rootkits, né? Essas coisas assim, basicamente ele identifica e ele envia por e-mail, tá? Eu normalmente gosto de deixar esse cara aqui no mínimo level 10, tá? Para mim, alertas acima do level 10 são importantes, abaixo disso eu não considero tão importante assim, né? Não que não seja, mas para mim acima de level 10 é o mais importante, tá? Beleza? Aqui não precisa mexer em nada, tá? Isso aqui é questão de conexão e tal, nada demais. Aqui é o root check, tá? O root check por padrão ele tá disable igual não. Não, ele não tá disable aqui, tá? Nesse cara aqui. Então, aqui vai ter situações que disable vai estar igual assim, disable vai estar igual a não e tal. Vai ter é meio que é meio que aleatório ali, então tem que interpretar bem, tá? Para entender ali realmente, tá? Então tem um campo disable, ele tá disable? Não, ele não tá disable, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um root check, ele vai verificar se tem troja, verificar. É basicamente uma política de root check. Sempre que o azul sobe, ele tem uma política de verificação de integridade dele, tá? Que ele faz basicamente esse root check, tá? Nos arquivos dele e tal. Eu acho que também funciona para os agentes, tá? Eu não lembro muito bem, mas acho que ele faz para os agentes também. Então ele verifica se não existe nenhum arquivo, algum arquivo relacionado ao azul e o azul agente, nenhum deles foram modificados, tá? Então ele faz essas verificações aqui, tá? Que é padrão deles. Bom. Aí que é a frequência que é feito, tá? Do root check a cada 12 horas. Tá? Isso aqui são arquivos que ele usa para fazer esse método, tá? Ele basicamente tem um arquivo de configuração que ele se espelha para fazer isso. A mesma coisa para o Trojan aqui, tá? Talvez dê para atualizar isso aqui, mas esse aqui que mantém atualizado esse aqui é o próprio azul, tá? Não tem problema nenhum. Aqui no próximo, o que temos aqui?
Então nessa parte aqui nós temos o Syscat, tá? O Syscat, ó, vocês estão vendo que o Syscat por padrão ele está disable aqui, ó. Disable igual yes. Então a gente vai dizer não aqui, tá? Vamos dar um no. O Syscat, o que ele é? Ele é basicamente um hardening do sistema operacional, tá? Então ele basicamente ele faz um hardening, ele verifica se o sistema operacional ele está de acordo com as políticas, né, para aquele tipo de sistema. É basicamente isso. Quando a gente integrar uma máquina, eu vou mostrar para vocês lá com mais detalhes, tá? É bem legal esse aqui, tá? Esse que é bom para a gente estar sempre botando o Windows do melhor jeito possível, Windows ou até o próprio Linux ou qualquer sistema operacional, tá? Basicamente ele faz uma análise, né, a cada um dia aqui, né, que está configurado, onde ele faz algumas verificações. O que são essas verificações de hardening? Por exemplo, o usuário por padrão, né, a conta convidado do Windows ela tá ativa. Então isso é um método de ataque bem comum, utilizar o acesso, né, o usuário convidado, né, para fazer esse tipo de acesso. Então o que ele fala? Ele faz essa verificação e dá uma nota para o teu sistema operacional, e essa nota ele é baseada, né, nesses padrões de comportamento aí que são, né, que são por padrão vem no sistema operacional. Então hoje em dia eu acho que a conta convidada ela não vem mais ativa, mas antigamente ela vinha, no Windows 7 já vinha, no Windows XP bastante. Então eu lembro antigamente quando eu trabalhava com o Windows XP, as máquinas dos clientes vinham lá na loja onde eu trabalhava, loja de informática. Daí o cliente não trazia a senha pra gente, não esqueci de dar a senha. O que a gente fazia? Dava um Ctrl Alt Delete Delete, digitava administrador do usuário e a senha não tinha senha, né? Era senha padrão, normalmente não tinha senha. Dava um enter e processava a máquina do cara, entendeu? Era bem simples assim. Então, através desses conceitos aí, né, inventaram essas questões de benchmark e tal, né, para fazer o mínimo do mínimo aceitável para criar máquinas, né, criar sistema operacional. Então, o Syscat ele é basicamente isso, tá? É a mesma coisa com o CSA ali que a gente vai ver depois, tá? Ele está na mesma jogada ali, sistema operacional. Tá? Então esse cara aqui é bem importante a gente ter, tá? Ele é difícil, tá? Ele é um cara assim que é difícil de administrar, então tu tem que ter muito tempo. Então é basicamente isso aqui, ele funciona basicamente para empresas, né, que trabalham com tem a sua própria imagem, então tem a sua própria imagem do Windows pronta para deploy. Então tu cria uma imagem padrão, que essa imagem padrão ela vai ser utilizada para a empresa inteira, né? Através de uma instalação via rede e tal, através de um SCCM, por exemplo, coisa do gênero, tá? Então ela é bem importante para isso, principalmente para ti já quando tu for fazer um deploy para uma máquina nova, tu já cria com o mínimo de segurança possível, né? O mínimo de hardening possível. Vai ser bem importante. Isso aqui é legal porque muitas empresas não fazem isso, então tu já consegue ver a maturidade da empresa através desse hardening principalmente. Tá? E é bem legal isso aqui. O SQL, tá? O SQL por padrão eu vou deixar disable, tá? O SQL eu nunca me aprofundei tanto nesse cara, tá? O SQL é um método de verificação criado pelo Facebook, tá? Ele se assemelha muito a um programa, a um sistema chamado Velociraptor, tá? Que ele é basicamente o que? Ele é uma análise de ameaça que tu instala nas máquinas Windows, tá? No Linux eu não sei se funciona, mas eu acho que funciona também. Que ele faz basicamente ele cria um banco de dados relacional, né? Dentro das máquinas do Windows. No Linux eu não sei se funciona, mas deve funcionar também, né? Como eu falei. E ele consegue fazer análise de verificação, né? Verificação de se alguma coisa mudou, algum registro ou alguma coisa do gênero. Então ele basicamente cria uma imagem completa do sistema operacional. Então tu consegue fazer um thread hunt completo dentro dele, entendeu? Através de variáveis, através de tudo que vocês imaginarem. É bem interessante saber desse cara aí, tá? Talvez futuramente eu me empolgue e faça também um curso para implantar esse cara no Azul, tá? Por padrão ele tem um SQL ativado ali, mas isso não funciona porque tu tem que ter uma base do SQL pronta, tá? Para fazer funcionar. Tem que ter uma conexão. Futuramente, quem sabe, eu até aplico isso nesse curso, tá? Ou num curso mais avançado que eu tô pretendendo fazer, tá? Talvez eu faça isso. Mas é legal, tá? Esse cara aqui, o SQL é bem interessante mesmo, tá? Ele faz o mesmo papel, né, na minha opinião, do Velociraptor, que é bem interessante também de se conhecer. Só que são ferramentas que vocês têm que entender muito de sistema operacional, tá? Muito mesmo, principalmente do Windows. Então é legal isso aí, tá? Para esse curso aqui eu acho que não é tão vantajoso hoje, porque daí como a gente vai trabalhar só com o Sysmon mesmo, né, para fazer essa mesma análise, tá? O Sysmon também ele trabalha bastante nessa questão aí, né? Ele faz a mesma coisa, só que não tão aprofundado quanto o SQL, tá?
Então ele é meio que o básico assim, para a gente começar a entender sistema operacional, entender como é que funciona e tal. Ele é bem importante, mas o SQL a gente não vai estar trabalhando, tá? Aqui ó, nós temos aqui o inventório, tá? Inventório aqui é basicamente ele vai fazer a cada uma hora ele vai fazer uma verificação de hardware, verificar se tem se algum hardware teu foi modificado, né? A placa de rede foi substituída por outro modelo, vai fazer basicamente um negócio de inventário realmente, né? Verificar a questão de rede, verificar se não teve algum comportamento diferente na tua placa de rede, verificar se as portas são as mesmas, né, que foram liberadas ou não e tal. Então ele consegue fazer tudo isso aqui, ele dá os processos que estão ativos naquele momento. É bem legalzinho também isso aqui, eu nunca usei, mas tem lá, tá? Database Synchronization, eu sei que eu não sei do que se trata, mas é o que seja relacionado ao backup dele, tá? Ao backup de sincronização do Azul. O que seja isso. Tem cara de ser. O SCA, ó, Enable, tá vendo que aqui tá Enable, Enable igual a S. Lá os outros estavam Disable, então tem que ficar ligado só nisso aqui, tá? O Enable tá igual a S. O SCA também é a mesma coisa, tá? O SCA é a mesma coisa que o benchmark ali, tá bom? E além dele ser a mesma coisa, que ele também trabalha na parte de hardening, tá? Ele também tem um detalhe especial, que é o que? Ele basicamente, quando você faz, ele faz a verificação, ele também já faz a verificação com vários tipos de compliance, né? Eu vou mostrar para vocês aqui no Google, na própria documentação, tá? A documentação aqui, ó, ele mostra, tá vendo? Ó? Ele está verificando aqui, ó, que existe um problema, né? Relacionado a um SSH, tá? E ele vai fazer uma descrição, ele vai fazer tudo, mesma coisa com o SCA, só que ele vai um pouquinho mais aprofundado, por quê? Porque ele vai usar os compliances que tem no próprio Azul e vai montar um processo sobre cima disso, entendeu? Então, ele é legalzinho também, porque ele faz a integração, ele dá uma nota, ele faz uma coisa bem específica ali para a questão de compliance, né? Para quem gosta não, né? Para empresas que precisam realmente trabalhar com compliance, né? Como PCI, né? Para quem trabalha com cartão de crédito, ou a IPA, né? Que é relacionada a segurar a hospitais, coisas de saúde, né? Então ele é interessante também porque ele ajuda as empresas a estar dentro do mínimo aceitável, entendeu? Então ele é basicamente um complemento do hardening lá do benchmark, tá? Ele é um complemento, ele faz um pouquinho mais que ele, na verdade. E ele é bom também ter desabilitado. Eu nunca usei, tá? Eu nunca usei esse cara aqui com qualidade que a gente precisa usar. Lá na empresa onde eu trabalho a gente precisa, né? A gente tem PCI lá e tal. Mas a princípio a gente não está ainda respondendo essas questões, né, de PCI, mas eu sei que futuramente a gente vai ter que estar 100% com PCI, que agora, se eu não me engano, ano que vem vai ter o PCI 4.0. Então vai mudar tudo. Então é bem legal. É legal saber isso aí, porque leis é importante na área de segurança, tá? Saber leis. Principalmente para quem trabalha com auditoria e tudo mais. É legal. Tá? Então, fica a dica para você. Né? Realmente a área de segurança ela envolve muito essa questão, tá? Então, trabalhar com SOC, trabalhar com qualquer coisa da área de segurança, qualquer área, né? Envolve muito trabalhar com leis também, tá? Não, é bem legal. É bem complexo, mas, né, para quem gosta. Tá? Então o SI também a gente vai dar enable nele, tá? Caso não precise. Depois na prática, lá dentro do container, lá eu vou mostrar para vocês quando a gente implantar um novo sistema, um novo agente, eu vou mostrar para vocês aí como é que funciona, tá? Ó, a vulnerability detector tá disable como padrão, tá vendo? A gente vai dar um enable nele, enable GWS, tá? O intervalo é a cada 5 minutos, ele vai fazer uma verificação, tá? Depois ele vai fazer uma full a cada 6 horas, tá? Isso aqui tudo é configurável, tá, pessoal? Aconselho vocês a configurar isso aqui. Acho que não tem necessidade de ser a cada 5 minutos e muito menos a cada 6 horas, tá? Eu acho que a gente tem que fazer isso aqui pelo menos uma vez por semana e tal. Tá? Em ambientes críticos é até aceitável, né? Fazer uma vez por dia e tal. Mas... E aqui é run on start, ou seja, sempre que a gente reiniciar o container do Azul, ele vai fazer um run para todas as máquinas, tá? Assim que funciona. Então aqui são as máquinas que, né, os sistemas operacionais suportados, tá? O enable está igual a no por Ubuntu, então a gente vai ativar esse cara, tá? O resto a gente não precisa ativar, tá? Mas dá para ativar se vocês quiserem, tá? Mas como a gente vai trabalhar só com Ubuntu, que a gente vai botar essa máquina nossa aqui também no Azul, né? Essa máquina aqui nossa, que ela não vem por padrão, tá? A gente vai trabalhar só com o Azul, só com o Ubuntu e com o Windows. O Windows por padrão ele vem ativo, tá, pessoal? Então, o resto eu não vou me atentar aqui a explicar, porque é a mesma coisa, todos eles são iguais, tá?
Tem o sistema operacional, tá? Nada demais também. Bom. E a diferença do Windows é que o Windows ele tem essas vulnerabilidades aqui que ele pega, ó, que é uma base de dados desde 2010. Então ele vai gerar um arquivo .db dentro do Azure, tá? E ele vai pegar todas as vulnerabilidades desde 2010 até o ano atual. Ele vai criar um arquivo .db lá dentro e ele vai fazer essa atualização a cada 1 hora. Então através desse arquivo aqui ele vai sempre dar atualização, né, de vulnerabilidades e tal. Eu acho que é para o Windows também, tá? Mas eu sei que para o Windows funciona perfeitamente. Agora para o Windows eu não sei se é realmente também para Linux. Mas deve ser também. Então ele vai... Esse aqui também tem que estar ativo, tá? Por padrão ele é ativo. Tá bom. É basicamente tomar cuidado só com esse cara aqui mesmo. Ativar eles, né? Caso vocês tenham sistemas operacionais aqui. Se não tiver, pode ser desabilitado, tá? Não tem problema nenhum. Tá bom. Aqui nós temos o File Integrity Monitor. Tá? Disable igual a não, então quer dizer que ele não está disable. Tá? O que é esse cara aqui? Esse cara aqui depois eu vou ensinar vocês a configurar ele, tá? Criar caminhos novos, adicionar novos diretórios, que é o que? Ele basicamente ele vai ficar monitorando alguns certos caminhos, certos diretórios, para verificar se existiu alguma alteração nesses arquivos. Tá? Então o que, que é? O que, que são essas alterações? Acontece muito em um ataque, tá? Um ataque bem sucedido, né? Um cara acessou a máquina de vocês, uma máquina do Linux, por exemplo, e ele conseguiu identificar que tem arquivos que vocês criaram, por exemplo, um arquivo do tipo cron, né? Esse cron, vamos supor que ele tem um direito administrador, né? É um arquivo que ele está na pasta temporária, tá? Por exemplo, e é um arquivo que qualquer pessoa tem acesso a ele. Então, basicamente, um cron ele vai dentro dessa pasta temp, ele vai pegar esse arquivo, ele vai executar esse arquivo como se fosse um administrador, tá? E qualquer pessoa, root ou não, ele vai conseguir pegar esse arquivo, manipular e alterar esse arquivo de qualquer maneira. Então vamos supor que alguém acessou, né? Tipo, é um arquivo que ninguém mexe, mas o cara que criou esse arquivo, ele criou para todo mundo e não se importou com isso. E é um arquivo que fica liberado para todo mundo. Então vocês vão pegar, né? Vão pegar esse file integrity, vocês vão adicionar um diretório ali dentro. Depois eu vou mostrar para vocês os parâmetros ali, tá? E esse parâmetro ele vai mostrar, e ele vai ficar sempre verificando ali dentro desse arquivo, dentro dessa parte que vocês criaram, para ele reportar para vocês, dentro do Azure, sempre que esse arquivo for modificado ou alterado, né? Que é a mesma coisa. Então, vamos supor, né, que é um arquivo que ninguém nunca mexeu, a pessoa que criou a sua empresa e tal, e esse arquivo está lá, esse cron está lá rodando, né, para fazer alguma coisa específica lá, e acontece que alguém foi lá e acessou esse arquivo, né, de fora da empresa, alguém acessou ele remotamente e tal, né, esse servidor, fez a modificação ali, né, inseriu algum arquivo malicioso, algum comando malicioso dentro desse arquivo, e quando o cron fosse executar, o cara teria um shell para dentro dessa máquina e já é, entendeu? Máquina comprometida com sucesso. Então, através desses locais específicos, por exemplo, o arquivo shadow, o arquivo password, né, lá onde as pessoas conseguem juntar os dois ali, criar e tentar descobrir a senha através de programas específicos. Então, são arquivos específicos ou locais específicos que vocês conseguem botar um monitoramento em tempo real, tá? Dá para botar isso aí em tempo real. Sempre que existir alguma mudança, ele vai reportar para vocês, tá? Esses arquivos. Então é legal, tá? Saber isso aí. Isso aqui é uma das partes principais do Azure, porque essa é a parte EDR dele, né? Endpoint Detector, né? Response. Então ele vai fazer isso aí, tá? É bem legal essa parte aí. Então eu vou mostrar para vocês ali como é que é a configuração padrão, como é que se cria os diretórios e tal. Por padrão ele não mapeia muita coisa, tá? Então é legal a gente fazer isso aí, mostrar para vocês ali. Mais para frente eu vou fazer isso aí, tá? Mostrar para vocês. Então, esse aqui é um dos arquivos, onde uma das configurações mais importantes que tem dentro do Azure, tá? Lógico, ela é bem poluída, tá? Bem poluída mesmo, então tem que saber escolher com sabedoria os diretórios que vão ser monitorados, porque existe muito arquivo ali que é salvo da parte temporária, principalmente arquivos do tipo, né, de banco de dados, caches, um monte de coisa ali que vai para lá mesmo como lixo, e isso também é reportado. Tudo que cai lá dentro é reportado. Então tem que tomar muito cuidado o que vocês querem mapear ou não. Eu aconselho sempre tentar mapear arquivos específicos, né? Ou diretórios específicos que você sabe que não tem tanta movimentação. É bem importante isso, tá? Por exemplo, né, o arquivo password, o arquivo shadow. Então sempre que alguém mexe nesses arquivos aí, opa, o que aconteceu? Quem que mexeu? Quem que alterou? Quem que inseriu alguma coisa ali e tal? É sempre bem importante saber isso, tá? Então é para isso que serve esse arquivo aqui. Essa parte, tá? Ela tá, ó, scan on start. Então sempre que a máquina for ligada,
ele vai reiniciar, ele vai fazer esse processo, tá? A cada 12 horas ele faz isso automaticamente. Dá para aumentar ou diminuir, tá? Vai de vocês. Esses são os caminhos que ele vai ignorar, os caminhos que ele vai fazer esse processo, tá? Então aqui ele vai, ó, o diretório que ele vai fazer uma possível verificação. ETC, o SRBIN, o SRSBIN, o barra boot e tal. Só que aqui ele não está em tempo real, então a gente teria que configurar em tempo real aqui. Senão ele vai fazer isso aqui a cada 12 horas, entendeu? Beleza? O que mais que tem aqui? Regex, aqui a gente não vai ver. Não, tá bem, nada interessante. Não tem muito nada interessante. Isso aqui é a atualização da base dele. Também não. Aqui são os comandos que a gente não vai ver agora, tá? A gente vai ver isso aqui quando a gente for implantar o Sysmon. A princípio isso aqui não vai ser interessante agora. Esses aqui são comandos que a gente consegue criar para fazer integração, tá? Normalmente as integrações do Azul com outras ferramentas, ele requer uma configuração no comando aqui dentro, tá? A gente vai copiar esse cara aqui, vai colar, ele vai executar esses comandos dentro dos agentes, é basicamente isso, tá? Não vou entrar no detalhe aqui agora, porque a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Então, não vou muito. E aqui embaixo, nada demais, tá? A gente vai usar agora. Também não precisa saber nada também disso aqui, cluster. E é isso aí, pessoal. A princípio esse é um basicão do que é, explicando aqui basicamente o que é esse Azul Cluster aqui, tá? Não tem muito mistério aqui. Deixa eu dar um Ctrl aqui. Não tem muito mistério, tá? Essa é a configuração padrão que a gente precisa configurar ali para subir com as vulnerabilidades e tal, as coisas principais. Durante o curso eu vou vendo se precisa configurar mais alguma coisa, ou precisa, né, corrigir alguma coisa que eu esqueci e tal, tá? A gente vai fazer em tempo real ali mesmo, sem nenhum mistério. O arquivo do Azul Menos é isso aí, tá? Não tem tanto mistério. Tem que tomar cuidado bastante em mexer nesse arquivo aqui, tá? Então sempre aconselho vocês a copiar o arquivo antes de mexer, tá? Com não CP, cria um backup dele. Porque qualquer erro aqui dentro, vocês veem que esse arquivo aqui, ó, no meu aqui, por exemplo, ele é um arquivo que eu não consigo nem ver por cor e nada, tá vendo? Só que tem uma indentação aqui dentro. Se vocês fizerem qualquer coisinha aqui dentro, simples assim, ó, e salvar, o azul já não sobe. Então você tem que copiar esse cara aqui, jogar dentro de um notepad, fazer a formatação e verificar. É um saco, tá? Então sempre aconselho a copiar o arquivo antes de fazer, tá? Opa. E para não salvar, pessoal, caso vocês façam alguma coisa que vocês não viram sem querer, Ctrl, dá dois pontinhos, que exclamação, ele vai sair sem salvar, pessoal. Isso é bem importante, eu faço bastante isso. Às vezes clico sem querer ali em alguma coisa e tal, que eu acho que eu criei, mas né, não vi. Então fica a dica. É isso aí, pessoal. Por essa aula é só isso, tá? Eu acredito que fui bem claro nas coisas ali, tá? Para mais aprofundamento ali, eu aconselho vocês dar uma olhada na documentação do Azul, tá? Vocês podem botar ali dentro da própria documentação, né? SCA, o Azul, ou benchmark, o Azul. Vocês podem botar essas referências dentro no Google lá e vocês conseguem ter uma coisa mais aprofundada, tá? Mas eu acho que o basicão ali tá ótimo, tá? Porque a gente vai fazer. A gente não vai usar hardening aqui, a gente não vai usar o SCA, não vamos usar isso aqui, tá? Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo.